Fala galera, beleza? Estamos aqui nessa live lá do volume 10, é a live da semana 4 então, né? Tinha deixado algumas atividades para vocês fazerem ali anteriormente e agora, obviamente, nós iremos resolvê-las, né? Então a live dessa semana se refere às atividades da página 18, né, as atividades 8 e 9, e na hora do estudo a página 39, as atividades 13 e 14, né? Apenas 4 atividades aí, só para você ficar relax, passar o final de semana tranquilo, né? Dá uma estudadinha aí que não mata ninguém, né? Vamos lá, UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. A vitamina E é o nome de uma série de lipídios intimamente relacionados, chamados tocoferóis, associados à membrana celular e que funcionam como antioxidantes biológicos. Essa vitamina é encontrada principalmente em ovos, óleos vegetais e no germe de trigo. Quando animais de laboratório são alimentados com dieta sem vitamina E, desenvolvem pele escamosa, fraqueza, atrofia muscular e esterilidade. Sua fórmula estrutural é dada a seguir. Aí ele pergunta, né? Dá todo esse enunciado, não faz relação nenhuma, só para você perder o seu tempo, né? Quais as funções orgânicas que aparecem na vitamina E, tá? No finalzinho do último vídeo, lá do vídeo da semana 4, lembra que apareceu uma molécula que parecia um fenol, mas que não era por causa de um nitrogênio que estava ali, lembra? Aqui, a gente tem o caso da presença de um fenol, e aqui é uma outra função orgânica oxigenada que você acabou de aprender. Lembra que você tinha um heteroátomo, e esse heteroátomo era um oxigênio? Lembra qual era essa função? Era o éter. Muito bem, meu amigo. Parabéns, né? Então, na vitamina E estão presentes duas funções, éter e fenol. Qual a fórmula molecular dessa vitamina? Você vai contar a quantidade de carbonos, lembrando que cada vérticezinho desse aqui, ó, corresponde a um carbono, né? E lembrando que quando eu tenho um carbono, tipo esse daqui, eu tenho uma, duas ligações, e aí você omite a presença de 2 hidrogênios. Você vai contar esse carbono aqui como contendo 2 oxigênios. E aí você vai fazer esse cálculo, essa conta, vai se divertir bastante e vai chegar na fabulosa resposta de C29H50O2. Beleza? Mais uma então. Considere os seguintes compostos orgânicos com seus respectivos pontos de ebulição. Aí ele dá ali, né? Justifica a diferença entre os pontos de ebulição do butano, éter etílico e do 1-butanol, 2-metil, 2-propanol, tá? Então a primeira coisa que eu queria colocar ali para vocês seriam as fórmulas estruturais dos dois primeiros ali, né? O butano é uma molécula apolar, né? Ele vai apresentar forças intermoleculares do tipo dipolo permanente e dipolo induzido, né? Enquanto que o éter etílico vai apresentar forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, né? Sendo essas mais intensas do que as anteriores. Portanto, o éter etílico ele vai ter mais força, as forças intermoleculares vão ser mais intensas do que o butano, né? E no caso do 1-butanol, 2-metil, 2-propanol, ambos são álcools, né? Álcoois com apenas uma hidroxila. Só que no caso do 1-butanol, existe uma maior superfície de contato, tem uma maior área para que essas moléculas possam estar ligadas, né? O que vai dar a elas um caráter de maior força intermolecular, enquanto que a outra ali, ela é ramificada. Então, eles vão ter menos contato entre as moléculas e a força intermolecular vai ser, consequentemente, menor, né? Então, a diferença entre o butano e o éter etílico está no tipo de interação presente entre suas moléculas. O butano apresenta interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, enquanto o éter tem interações mais intensas, que é o dipolo-dipolo. No 1-butanol, 2-metil, 2-propanol, a diferença está na forma da cadeia. Uma cadeia linear contém mais pontos de contato entre si, o que provoca interações mais efetivas e, consequentemente, aumento no ponto de ebulição. Beleza? Tranquilo? Então, só se lembra assim, né? Se for uma cadeia linear, tem mais pontos de contato, tem maior interação. Se for ramificada, menos pontos de contato, menor interação. E aí está resolvido o seu problema. UNAMA, Pará. Em um dos laboratórios da UNAMA, um estudante encontrou 2 rótulos rasgados, mas com os nomes das substâncias ainda visíveis. Rótulo 1, butanol, rótulo 2, éter dietílico. Ao lado viu 2 frascos contendo líquidos aparentemente iguais. Nesses frascos ainda existiam fragmentos de rótulos contendo apenas algumas informações. Então, frasco 1, fórmula molecular C4H10O, ponto de fusão menos 116 e ponto de ebulição 35 graus Celsius. O frasco 2, fórmula molecular C4H10O,
ponto de fusão menos 90, ponto de ebulição. Olha só, a fórmula molecular é exatamente a mesma, né? Esse é um caso que a gente vai ver mais para frente em química orgânica, chamado isomeria. Os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas os átomos estão ligados de maneira diferente, isso dá um caráter completamente diferente à substância. Olha que coisa sensacional, né? Ai. Juntando as informações contidas nos frascos e nos papéis separados, com os conhecimentos por eles adquiridos em aula, o estudante pôde concluir que os líquidos dos frascos são, respectivamente... A primeira coisa que eu ia sugerir para você é coloca os dois caras ali, ó, o butanol e o éter dietílico, né? Lembrando que esse aqui é o butanol e esse aqui é o éter dietílico. Na aula dessa semana, a gente já conversou bastante sobre isso daí, né? Então aqui, ó, eu tenho uma hidroxila, portanto, eu tenho ligações de hidrogênio, portanto, eu tenho maior forças intermoleculares. Portanto, o meu ponto de ebulição, quando eu tenho um butanol, é maior quando eu tenho o éter dietílico, que vai apresentar forças intermoleculares do tipo de polo e dipolo, que, portanto, são menos intensas, que, portanto, seu ponto de ebulição vai ser menor. E com isso, a gente resolve essa questão, né? Só levando em consideração as forças intermoleculares. Eu peço que, caso você tenha alguma dúvida, volte lá na videoaula, que a gente conversou bastante sobre isso aí, quando eu apresentei uma tabela para vocês, tá bom? E a gente tem a resposta ali, o éter dietílico e o butanol, por causa das ligações de hidrogênio presentes no álcool. Tranquilo? E aí vamos para a última, né? Moleza, essa coisa aí de forças intermoleculares. O estudante recebeu uma tabela, reproduzida a seguir, em que constam algumas propriedades físicas de 3 compostos diferentes. 1, 2 e 3. Você tem ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água. Faça como você preferir, tá? Fica bem fácil de resolver por meio de qualquer um dos 3. Eu vou escolher solubilidade em água. Eu acho mais tranquilo. Segundo essa tabela, os possíveis compostos 1, 2 e 3 são respectivamente, e se você olhar ali nas alternativas A, B, C e D, os 3 compostos são os mesmos, tá? Ele só mudou a ordem. Então, o que eu fiz foi colocar esses 3 compostos aí para a gente poder conversar um pouquinho. N-butano, éter etílico e 1-butanol. Porra, se eu estou vendo isso aí, a coisa mais fácil do mundo é verificar solubilidade em água. Você lembra qual que é solúvel e qual que é insolúvel? E aí você já matou a questão, né? Você sabe que o 1-butanol, ele é solúvel em água, ele é polar. A água também é polar. Lembra que semelhante dissolve semelhante, né? E aí, mais fácil você pegar o outro extremo, o que é insolúvel, que no caso, uma molécula apolar, um hidrocarboneto, que é o N-butano. E aí a gente já matou essa nossa questão e aí ficou bem fácil, ficou bem tranquilo. Primeiro ali é o N-butano, depois é o 1-butanol e o que sobrou é o éter etílico. A gente poderia ter feito essa mesma análise pensando no ponto de ebulição ou no ponto de fusão, levando-se em consideração as forças intermoleculares. Beleza, galera? É só isso, a live é mais tranquila. E até uma próxima videoaula. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu!